Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Radiocast. Tenho um prazer enorme de receber aqui conosco o deputado Luciano Bivar, um privilégio muito grande para a gente tentar entender esse país e é uma honra poder contar com uma figura dessa grandeza nesse momento. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco, um momento acho que importante para o senhor e para o União Brasil, já vamos comentar um pouco mais sobre isso e para todo o Brasil também. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, a Roberta e ao Jojo, a Empíricos aí, e estou à disposição para nós conversarmos sem nenhum constrangimento. Estou aqui com a Roberta Escrivano também. Sou eu. Uma grandíssima empresária, jornalista e uma pessoa maravilhosa. E apresentadora do Puro Malte, você esqueceu aqui, um dos cargos que eu mais gosto. E vim aqui, assim, só para meter um pitaco, só para dar uma provocadinha, sabe, deputado? Obrigada por ter aceitado. Convidada de honra. Tava aqui, a gente já puxou a rua também. E Jojo Waxman, companheiro de longa data de jornada, um grande irmão nessa caminhada. Tudo bem, Jojo? Tudo bom, Felipe? Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor, acho que essa movimentação importante, certamente para o senhor, mas para todo o Brasil, para todo esse espectro de, não sei se centro-direita, ou direita brasileira, como vocês se definem, mas deixo que o senhor se coloque, todo esse espectro que vocês representam aqui com a União Brasil, se o senhor puder contar um pouquinho, né, o que é de fato, o que levou a União Brasil e as pretensões desse grande partido que se inicia agora. Primeiro, como você falando, pelo enunciado, sabe, Felipe? É a União Democrática, né? Eu acho que todos que querem ficar embaixo desse guarda-chuva democrático serão bem-vindos, né? É natural que nós temos nossos princípios econômicos, nossos princípios de liberalismo, e é em cima disso que nós vamos pautar. E eu tenho absoluta convicção de que essa união foi uma aglutinação não eleitoreira, mas foi uma aglutinação de propósito para apresentar ao público brasileiro uma alternativa diferente de radicalismos de extrema, para que a gente possa realmente, com serenidade, com bom senso, recuperar nosso país economicamente, socialmente e moralmente. Na verdade, eu queria primeiro acrescentar uns elementos aqui, alguns predicados a você, que são muitos os que você acumula, né? Ontem eu até estava conversando com o Felipe Miranda aqui. A gente te conhece hoje muito como político, né? Mas você tem uma trajetória ampla como empresário no setor de seguros, sobretudo no Nordeste, ali em Recife, me corrija se eu estiver equivocada, e também no futebol brasileiro, não é verdade? E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre, assim, como você chegou até aqui. Como você se tornou político? Como isso entrou na sua vida se você já era um empresário bem-sucedido e ainda tinha ali um hobby no futebol? Posso chamar assim? Se bem que presidente do esporte não é hobby, né? É trabalho. É paixão. Paixão. Então vamos lá. Mas olha, Roberta, eu acho que uma das coisas que me fez e que você não conseguiu citar, que o hobby que eu tenho mesmo é escrever. Olha, é verdade. Tá? E em função de escrever foi que me levou a tudo isso, né? Porque eu escrevia, Álvaro Vale, nós nos conhecemos, e ele, através de meus artigos, me convidou para presidir e tomar conta de um jornal naquela época chamado O Liberal, que era do Partido Liberal daquela época. Uhum. E eu fui o tutor desse era um jornaleco, né, que era distribuído pelo partido, e comecei a escrever, e um dia foi que ele me pediu para eu ser presidente do partido lá em Recife. Aí começou a minha vida no PL, aí com amigos como formávamos o PL, o Kassab, né, o Marcos Sintra, o Guilherme Afife, o Romeu Tuma, o senador Romeu Tuma, então todos nós éramos desse grupo. Uhum. Então daí foi a nossa origem. E escrever, como eu te falei, aí foi em função disso, aí fui ser candidato a deputado federal. E nessa história de eu ser candidato a deputado federal, eu não tinha prefeito, não tinha vereador, não tinha nada, só tinha mensagem. Naquela época você podia comprar outdoor através de empresas, tá certo? E fazer panfletos e fazer todos esses apetrechos de divulgação. E eu fiz isso e dava as mensagens. E tanto é interessante de que um dia, as pesquisas internas que tinha lá no Estado,
perguntavam assim, como é que você está aparecendo aí nas pesquisas se você não tem vereador, não tem nada? Eu digo, pois é, eu não sei. Só é a mensagem que eu ponho, eu acho que fazia... É o paradoxo, mais impostos, menos emprego. Aí se você é tão maluco que você está escrevendo palavras em outdoor que ninguém entende paradoxo. E eu me ria, entende? Mas o fato é que... E quantos votos você vai ter? Eu digo, não sei se eu vou ter 8 mil, 80 mil, não sei, porque o político tradicional, principalmente no Nordeste, você sabe que no município tal você tem 2 mil votos, no outro tem 3, no outro 4. Eu não sei, não sabia. Quando abriram as urnas, eu tive 80 mil votos. E na época, 80 mil votos significou que eu fui o 8º mais votado do Estado, numa bancada de 25. Olha só, 90 e quantos? Que ano era isso? Isso foi em 97. Isso foi em 97. Entendeu? Então, aí tive 80 mil votos e desses 80 mil votos me veio aqui para Brasília, né? Porque também o senador Romeu Tuma, isso já foi depois, porque o senador Romeu Tuma, quando eu estava lá, ele disse, olha, presidente, nós formamos o PL e eu ajudei ele a formar o PL, né? Eu só faço um reparo, você faz empresário bem sucedido, isso não é, eu sou um empresário, mas bem sucedido, a gente nunca sabe, até o último dia, né? Jorginho Guilherme disse que ele fez a vida dele pensando até 76 anos, aí gastou tudo até 76 anos e ficou pobre, entendeu? Mas a coisa interessante é que o senador um dia liga para mim, depois que a gente ter conseguido registrar o partido, ele disse, doutor Bivar, ele era muito cerimonioso e tal, né? Eu queria falar com o senhor, aí eu digo, tá bom, eu vou aí a São Paulo. Não, eu vou a Recife. Eu digo, não, senador, para quê? Não, eu faço questão. Aí foi a Recife. Aí dizer, olha, nós montamos o partido, conseguimos registrar o partido com a ajuda do filho dele, o Robson Tuma, né? E saiu de estado em estado, naquela época, fazendo convenções. Mas eu vou ter que deixar o partido, que eu vou ser candidato a governador pelo estado de São Paulo. E o PSL não tem tempo de televisão, não tem recurso, não tem nada, você há que me entender. Eu digo, o senhor é um ícone, mas não precisava o senhor vir aqui para me dizer isso. Eu disse, não, mas eu quero outra coisa. Quero que você seja o presidente do PSL. Olha. Aí ele me meteu nesse negócio. Caiu no colo. Aí foi quando eu fui candidato para ter uma representação no Congresso Nacional. Como é que existe um partido que não tem nenhum representante no Congresso Nacional? Aí eu fui eleito. Deputado federal e um deputado também de Minas Gerais, o Lincoln Portela. Então, o PSL já tiveram 2 candidatos no seu primeiro mandato. 2 eleitos no primeiro mandato. Depois teve uma migração de mais 3 para nós, fizemos 5, fizemos depois uma coligação, um bloco com o PL, né? Que era o antigo partido, fomos para 16 com Valdemar Costa Neto. Aí já tínhamos um pouco de voz na Câmara. E assim foi a história inicial nossa política. Como é que essa história do PSL se cruza com a família Bolsonaro? Bom, eu já conheci o Bolsonaro desde 98 como deputado, né? Mas de sorte que essa história foi que em 90 eu então deputado, agora recente, né, já no segundo mandato, o meu vice-presidente Antônio Rueda insistia que eu tivesse uma conversa com o Jair Bolsonaro, porque o Francisquini gostaria disso. Aí até um dia que eu estava lá no gabinete e disse, olha, tem uma reunião lá embaixo com o Bolsonaro sobre isso aí. Isso foi em 2017. Então aí eu fui lá para o gabinete de Francisquini, lá conversar, ele já aparecendo nas pesquisas, né? Atrás de Lula, uma diferença grande, mas já estava aparecendo. E eu fui lá conversar com ele e tal. Tava o Flávio, tava o Juliano, tava o Bebiano, tava o Francisquini. Então era uma mesa grande e tal. E eu disse, olha, o Jair, chamado de Jair, eu acho que esse projeto é muito bom. Eu estou cansado do que está acontecendo no nosso país, né? Com relação à corrupção, com relação a uma série de coisas que estava acontecendo, né? O povo estava todo preocupado. As fustigações do PT em querer cercear a imprensa.
pedir estado de sítio também não conseguiu, então eu estava muito preocupado também, né? Mas a sorte é que quando eles começaram a fazer isso, o Lula já não tinha tanta liderança como tinha quando ele era presidente. Isso ele já estava num processo de desgaste. Então essa coisa não funcionou. Mas ele não parava de fazer isso. E eu acho que se nós não interrompermos agora esse processo, isso pode agravar. E eu disse, olha, então a onda de liberalismo hoje está avançando o Brasil inteiro. Veio aquele movimento de 13 de maio, parece, né? O povo foi para a rua clamando por mudanças. Eu disse, é uma hora de a gente catalisar no nome de alguém. E você que está na coisa. Então esse processo é viável, eu acho que deve ser, mas você me trazer o PSL para isso aí, não vai acrescentar nada. Que o PSL não tem grande tempo de televisão, eu tenho 9 milhões em caixa, mais 5 a receber até a coisa, não tenho dinheiro. E eu acho melhor você procurar outro partido. Mas eu vou lhe apoiar. Mas eu quero tanto que se vença isso, sabe, Jojo? Que eu quero que você faça isso. E eu senti no brilho dos olhos deles um pouco de frustração. Tá certo? Saí da mesa, eu e o Rueda, que era meu vice-presidente, advogado, e saí da sala, mas quando eu cheguei na porta da sala do gabinete do Francisquini, ele gritou de longe: Bivar, mas o PSL pode ser meu paraquedas? Aí eu disse, pode sim, mas você antes pense no que eu falei, vá atrás de outros partidos grandes. Mas aquilo eu acho que era o que ele esperava, era a chave do que ele esperava. Tanto é que quando eu cheguei no restaurante, isso foi pela manhã, o Francisquini já disse, olha, ele disse que não vai procurar partido nenhum, ele vai esperar que você dê um sinal. Eu digo, olha, eu também não posso dar um sinal agora, que eu tenho uma reunião com os cabeças pretas, que eram justamente os dissidentes do PSDB, capitaneado lá por Cunha Lima, por Daniel Coelho e tantos outros, que eles já vinham pro PSL, eram 12. Exceto o Kim, que não era deputado, estava nesse grupo também, que era o grupo que era formado pelo Livres, foi um grupo que o meu filho Sérgio Bivar tinha formado. Que eu dizia, Sérgio, só tem uma maneira de a gente vencer tudo isso. Eu acho que a gente não tem poder e nunca nós poderemos chegar ao poder a não ser através das ideias, né? La Fontaine dizia, você pode conter a invasão de armas, mas a invasão das ideias você não contém nunca ela. Então tem que ser. Então foi quando foi criado o Livres. Então o Livres estava incorporado a esse processo e eu tinha que conversar com o Livres sobre isso. E eles pediram, então, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos esperar que você converse com o Livres. Então eu antecipei uma conversa com o Livres já para o dia 3 eu estou falando datas assim, porque como eu estou escrevendo, eu estou registrando um pouco. Claro, Dia 3 de janeiro de 2018, para já dar uma resposta sobre isso. Entendeu? Eu disse, olha, vocês têm que me esperar até 3 de janeiro. Eu disse, a gente espera até 3 de janeiro. Então, 3 de janeiro, marquei em Recife, logo depois de Ano Novo, para eu saber a intenção desses 12 deputados, se realmente viriam e se aceitavam o Jair Bolsonaro. Então, no dia 3 de janeiro, eles estiveram lá no meu escritório e eu expliquei se eles tinham candidato a presidente. Não, se vocês não têm, eu tenho um candidato que pode vir para isso. Quem é? Eu digo, o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro? Eu digo, sim, o Bolsonaro, porque a gente precisa, ele está comigo, nós podemos conversar sobre todas as pautas que tenham livres e saber se ele se adequa. Eu só quero que vocês digam isso. Entendeu? Não, mas a gente não pode também resolver isso agora. Não, vocês dizem que vem para aqui agora e a gente divulga. Eu disse, não posso porque o Alckmin vai nos retaliar. Eu digo, olha, se ele vai retaliar agora dia 3, vai retaliar em março. Então eu não posso usar um termo aqui popular, pendurado no pincel. Vocês têm que decidir. Não sei o que, tal. Bom, terminou a reunião sem comprometimentos. Prosseguiu como eles queriam, mas também não houve mais nenhum comprometimento. Aí o que aconteceu? O Jair nos telefones, fechou o negócio? Não. Nos recebe aí? Eu vou para aí. Não, a mesma coisa do turno. Não, eu vou para aí.
tomaram um avião no dia 5 e foram para Recife. Bebiano, o Jair, toda a equipe dele e tal. E chegaram em Recife. Mas até o dia 5, o Jair, como ele é muito de falar, já disse que 99% estava acertado com o PSL. Aí, inadvertidamente, o Grupo Livres põe uma nota falando mal do Jair, falando uma opção de coisa, não sei o quê. Quer dizer, me deixou numa situação extremamente constrangedora, quando todas as reuniões com eles foi absolutamente aberta, livre e sincera. Não precisava, numa nota, falar que ele era um ditador, que ele era isso, que ele era aquilo outro. Então não foi coisa de fígado minha, mas foi uma coisa de condicionamento moral. Quando ele chega em Recife, isso me deixou extremamente irritado. Eu digo, não, estamos conversando e vamos continuar conversando. Não está nada descartado. Porque disseram que tudo aquilo era conversa dele, não era conversa do Jair. Quando chegou dia 5, fizemos um documento para preservar as instituições democráticas desse país, para uma economia liberal, para tudo que nós pensávamos em cima disso. Esse documento foi subscrito, é um documento que até hoje tem lá no partido, que faz parte disso que a gente vai... E foi subscrito por mim e por ele, com comprometimentos morais e formais. E foi feito. E dali demos uma declaração que ele estava dentro do partido, esperando apenas a janela de 1º de março para se filiar ao partido para obedecer às determinações legais. E assim foi feito, e no 1º de março ele garantiu que ingressaria no partido. E tudo isso aconteceu, e ele foi o nosso candidato a presidente. E desse documento, o que ele cumpriu e o que ele não cumpriu? Ele cumpriu as promessas ali alinhadas? O mais que nós lamentamos foi o seguinte, foi a parte do respeito às instituições não foram cumpridas, né? Com relação aos princípios liberais, não foi cumprido. Tá? O que o Guedes está fazendo hoje aqui, que é privatizar sem número de estatais, não fez. O Salim Matar deixou o governo porque ficou frustrado, que não conseguiu fazer nada disso. Então, a parte econômica não cumpriu, a parte de respeito à democracia não cumpriu, e com relação ao liberalismo, que a gente é por um Estado laico, ele começou a evangelizar, ser radical e ser fundamentalista naquilo ali. Então foi frustrante para a gente que aquele documento realmente foi um documento que para mim tinha muito valor, e esse documento para eles não teve nenhum valor. Eu tinha pego justamente, né, a frase, esse projeto é bom, né? Quer dizer, o que aconteceu para o projeto deixar de ser bom, né? E ruir. O quanto... Aí acho que só quanto dessa, ainda se você vai na mídia, especialmente na mídia social, ainda tem muito, quer dizer, tem muita gente que fala assim, poxa, foi o PS, né, atribui culpa ao PSL por ter trazido o presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, quanto dessa história de, olha, estava escrito e ele não cumpriu e tanto que saiu versus ser responsabilizado por isso, quer dizer, como é que você vê esse dilema entre ser culpado por uns e ter sido traído, de certa forma? A grande verdade disso é que você na vida, você se rege, né, por um sentimento que é uma coisa, eu não sou religioso, mas eu sou um homem de muita fé, e algumas coisas, para mim, o criacionismo te dá isso, por exemplo, o sentimento de intuição, né, ele está em qualquer pessoa, não importa o tamanho, a cor, a acumulação material, nada disso. Então, de sorte que a minha intuição é que aquele documento estava também no âmago dele como verdadeiro, mas ela falhou, tá certo? E ela falhou, e a gente tem que reparar agora as coisas daqui para frente. Eu não posso, quantas vezes a gente está numa bifurcação, numa estrada, e diz, eu acho que a fazenda do meu amigo é para a esquerda, aí você entra para a direita, e erra, né? Mas o teu intuitivo falha ali também. Eu não sei se você analisou bem, mas talvez ele estava dizendo que era para a esquerda, você contrariou porque a estrada era melhor, aí foi para a direita, entendeu? E a neurociência explica porque a gente erra às vezes, sabe? E o senhor contou a entrada da família Bolsonaro aqui quando eu te perguntei como é que foi a saída
né? A gente contou uma parte da história, acho que tem que ter uma continuidade agora, né? Aqui, já colocando uma segunda pergunta ao mesmo tempo, eu compactuo muito fortemente com o que o senhor falou ali, né? A gente precisava de uma alternativa ao que estava sendo feita e aquela esquerda intervencionista, né? Também com seus próprios desrespeitos à democracia. Inclusive, os populismos de lado a lado, eles se encontram de algum modo, né? E o personalismo. Mas a gente errou na alternativa. Com benefício agora, claro, da retrospectiva, é um pouco mais fácil falar. Mas, voltando no tempo, teria outra coisa a se fazer naquele momento ali? Não, naquele momento eu descartei qualquer outra alternativa, tá certo? Tanto é que eu tinha o Marcos Sintra, que era uma pessoa, a gente pensava na simplificação tributária na época, muito fortemente, inclusive era a minha bandeira, como é até hoje, eu acredito nisso. Ele disse, não, temos o Paulo Guedes, levei Paulo Guedes para junto do Guedes, Paulo Guedes foi secretário da Receita, tá certo? Que era como se fosse o ministro da Fazenda naquela época, entendeu? E nós fizemos todos o projeto muito bom, a estrutura do Paulo Guedes muito boa, tudo a princípio demos uma largada, como no primeiro governo de Lula, você não fazia um senão a qualquer ministro do Lula, claro. Tá certo? Então foi feito tudo isso conforme o figurino, tá certo? Depois foi desfigurado. O senhor contou a entrada da família Bolsonaro no PSL, como foi o casamento e depois o divórcio? Não, o importante foi que, por exemplo, o Eduardo, eu pedi para que o Eduardo assumisse a presidência do Diretório de São Paulo e para que Flávio assumisse o Diretório do Rio de Janeiro, né? Então isso já foi um sinal muito bom de que a gente estaria tudo muito entrosado dentro daqueles conceitos originais. E, então isso fez com que hoje eu ainda sou amigo deles, entendeu? Mas dentro da órbita política, nossas dissidências hoje com relação ao governo, né, do Bolsonaro, entendeu? Se distanciou do que a gente pensa, do que a gente almeja. Pensando na eleição 2022, né? Primeiro queria saber qual a pretensão do União Brasil mirando a 2022 e se não seria um momento aqui de todos nós, sociedade civil, empresários, políticos, buscarmos de fato uma alternativa que seja coesa, um único caminho, evitar um pouco, acho que aconteceu no Peru, uma certa fragmentação desse centro e todos aglutinarmos aí numa direção única, dado que 75% da população não quer um lado, o outro 75% não quer o outro lado, tem um meio aqui que não quer nenhum dos dois, que talvez seja a maioria da população e se veja fracionado em várias alternativas e não se sinta representado num segundo turno. Felipe, principalmente hoje, nós brasileiros, a gente está muito integrado na vida política, coisa que a gente não sabia no passado. A gente sabia escalar a seleção brasileira. Hoje a gente sabe escalar os membros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu acho que isso é muito bom. A inteligência, a elite pensante desse Brasil hoje tem noção dos caminhos que a gente deve trilhar. Então, eu tenho convicção, eu não acredito que a eleição esteja polarizada, porque quando eu vejo as pesquisas onde 55% dos brasileiros ainda não decidiram em quem votar, eu não posso entender que esteja polarizado, porque você reduz 45% àqueles que já tomaram decisões, ou a esquerda extremada ou a direita fundamentalista. Mas isso, muito desses 45%, é uma esfera de espuma, que estão ali por questão de não ter aparecido uma outra opção. Então, eu acho que soma-se esses 55%, ainda mais dessa esfera de espuma. Então, eu acho que o grande número da sociedade brasileira está esperando uma terceira alternativa. Aquilo que eu lhe falei no começo, que seja serena, que cumpra realmente o respeito às instituições democráticas desse país, porque se você não fizer isso, na verdade, o obscurantismo científico, é o caos, tá? Então a gente tem que partir para isso aí. E eu tenho muita esperança, tá certo, de que a gente vai fazer essa conclusão, mesmo porque eu estou sendo provocado agora por Felipe, por Jojo e por Roberta sobre esse nome. E todos têm nos cobrado sobre isso. Ontem o Janete foi muito até incisivo. E vocês não decidem? E nós? Né? Então a gente tem que ter... Vocês, quer dizer, trouxe para nós essa responsabilidade, que se vocês fracionarem, quem vai se ferrar somos nós.
Então, eu acho que a gente tem mais do que nunca, hoje já 5, meia, 6 horas da manhã, já estava meu telefone trocando sobre aquela provocação do Janete, tá certo? E assim a gente vai ter, a médio prazo, alguns partidos estão ainda em formatação, como é o caso do União Brasil, quer dizer, já está tudo decidido, as convenções já foram feitas, tudo, mas tem a parte burocrática. O PSDB está em fase de uma convenção agora, 21 de novembro, me parece, não é? Para também decidir quem são seus candidatos. E o MDB, esse tem discussões internas também de que seria o candidato. Então, vamos esperar mais esse pequeno momento, ainda esse mês próximo de novembro, e já apresentar esses grandes partidos uma alternativa junto com outros partidos que queiram aglutinar-se a isso. Mas se eu li adequadamente a sua resposta aqui, dá para ter uma pequena esperança. Eu saí um pouco mais otimista aqui dessa... Pequena não, grande. Pode ficar certo. Sabe o que eu vamos acho? Apresentar. O que eu acho muito interessante da análise política do deputado é porque, assim, em 2017, quando você começou, então, a se aproximar ali do Bolsonaro para ele ser candidato pelo PSL, né, e fechou em 2018, acho muito interessante isso tudo que você contou, porque 2018... a gente viveu, assim, até a véspera da eleição e o Bolsonaro não era tido como um candidato pro páreo mesmo por nenhum analista político, né? Acho que estava todo mundo míope, ninguém acreditava nisso. E você, ao contrário, né? Acho que você viu nele ali também uma possibilidade de transformar o seu partido, que era pequeniníssimo, nesse partido gigante. Quer dizer, hoje maior ainda, sem ser mais PSL, União Brasil, né? Então é isso que eu acho interessante, ouvir essa análise dele, realmente a possibilidade da terceira via. Mas eu queria insistir um pouco nesse assunto da terceira via. Por onde vai vir essa terceira via? Imagino que tenha coisas que você não possa falar pra gente aqui ainda. Mas em que momento a gente vai conhecer essa terceira possibilidade? Eu espero ainda esse ano a gente já dar um sinal bem firme, dessa terceira via. Isso a gente tem os nomes e vamos discutir internamente, porque a gente não pode errar. Tá, então eu quero trazer um cenário hipotético aqui, da gente ter essa terceira via, Jair Bolsonaro e Lula como candidatos. Aí você acha que o segundo turno, já jogando lá pra frente, entre uma terceira via e Lula, ou entre uma terceira via e Bolsonaro, tem chance mesmo de a terceira via virar o presidente do Brasil? Mesmo contra Lula, por exemplo? Nós temos plena convicção que estaremos no segundo turno. Tá certo? Não, Embora... porque eu tenho uma sensação de que o difícil... Quer dizer, é mais difícil estar no segundo turno do que um segundo turno contra outros dois, porque a rejeição é muito grande, né? Não, e é uma mensagem muito importante que o senhor está passando aqui. A maior parte dos nossos ouvintes são investidores, né? E aqui o mercado financeiro, os investidores estão ávidos e não estão tão otimistas. Então o senhor está passando uma informação muito relevante aqui, tanto em termos de probabilidade de eleição de uma terceira via, quanto do timing que a gente vai conhecer isso. Acho que o senhor está nos contaminando aqui de um entusiasmo, né? Também... num dia difícil. Numa semana muito difícil. Né? Essa semana foi uma semana em que a gente foi lá revisitar um pouquinho os tempos sombrios da Dilma, né? Aqui como empresários e investidores. Eu tenho uma pergunta sobre essa escolha da terceira via. Qual é o aprendizado em relação à escolha de 2017 ou de 2018? Porque eu imagino o seguinte, o acordo em torno de uma terceira via também passa por chegar num documento que, olha, tá aqui os princípios que o União Brasil gostaria de ver defendidos, está aqui os princípios que eventualmente os outros partidos que vão se unir querem estar divididos. Quer dizer, mas como evitar que isso também não se desfigure eventualmente para frente, né? Porque, de novo, a gente tem essa sensação de que, como em 2018 era, olha, com todos os problemas, a candidatura do Bolsonaro era percebida como uma alternativa necessária, né? Era uma opção necessária para... Como não cair, talvez, numa armadilha de novo, construir uma coisa que não... Uma opção que ganha a eleição, mas que depois não... Entendo perfeitamente, Jojo, a sua pergunta, mas eu vou te falar. No passado, fazendo um paralelo do passado, como você falou,
como para o futuro, fazendo esse novo documento, no passado, a coisa era muito unilateral. Era só o PSL. Sim. Tá certo? E elegemos o presidente, né? Ele foi eleito junto, não é? Então, não, o grande fiador daquilo fui eu, como presidente do PSL. Mas eu não tinha força. Tanto é que no começo, no momento que eu vi os descaminhos das coisas, chegamos à conclusão de que a gente não podia mais emprestar o nome assim desbravadamente, Sim. porque a gente tem uns princípios que desde 85 eu escrevi o primeiro livro, então não há sobre tudo que eu defendo até hoje. Mas esse momento agora, você vai ter um aval do presidente do MDB, vai ter o aval do presidente do União e vai ter o aval do presidente, se tivermos tudo juntos, após tudo isso, de um terceiro grande partido, ou tantos quanto seja possível. Então será uma carta subscrita por presidentes de vários partidos que se aglomerarão nesse projeto, então será mais difícil, tá certo? Porque acredito muito na coisa democrática e chegada a consenso, não a coisa unilateral. Então, ninguém vai ter o poder isolado, né? Hoje já, o União Brasil, eu já não posso decidir nada isoladamente, como nem a ACM. Então, tem que ser um consenso para decidirmos as coisas. Falando do União Brasil, eu vi uma frase sua. A gente só se une se tem medo de alguma coisa diferente que possa acontecer. Estou entendendo que essa união já é um primeiro passo rumo a essa terceira via, né? Quer dizer... Isso. Eu tive até uma conversa com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e eu transmitindo para Rodrigo Garcia, e ele também, nas conversas preliminares que tivemos com ele, eu não cheguei a conversar com o Alckmin, mas conversei com ele, e eu dizendo que eu estou muito preocupado, e ele também querendo saber que caminhos vai a União Brasil. E eu dizia, olha, eu tenho muito medo, eu não sei se é a minha idade, no passado eu não me preocupava tanto com isso não, ia para uma quadra de tênis, jogar uma viagem, mas hoje quando eu via alguma fustigação à democracia, eu tinha medo. Então é preciso que a gente se una, tá certo? Eu não sei se eu estou vendo fantasmas. Aí o Rodrigo até disse, não, Luciano, você não está vendo fantasmas não, eu também vejo fantasmas. Então eu acho que isso é que está fazendo a gente tá junto, em proveito de uma imprensa livre. Eu estou aqui, não tenho nenhuma amarra para falar o que quero. Mas será que amanhã eu posso estar no radiocast falando isso? Tudo? Claro. Mas você se arrepende de ter emprestado a sua sigla para o Bolsonaro? Na vida, Roberto, a gente só se arrepende do que não fez e que gostaria de fazer. O Borges dizia, né? Eu queria ter tomado mais sorvete, ter tomado mais gripe, ido mais a cinema, entendeu? Maravilhoso. Então, c'est la vie. Tá ótimo. E, deputado, saindo aqui, pegando a sua sensibilidade política, né? Estamos aqui todos torcendo por um resultado melhor na eleição, mas a verdade é que, como falei há pouco, essa semana foi muito dura. Acho que para todos os brasileiros com uma capacidade de leitura, viu que essa foi uma semana muito dura para o Brasil, né? Até a eleição temos aí um ano, né? Alguma coisa ao redor de um ano. Nós vamos sofrer um ano, né? Acabou o governo, há um certo desalento. O que a gente pode fazer um pouquinho para fazer esse país voltar a caminhar, né? A gente está falando dos bons economistas já levando estimativas da Selic acima de 10%, o PIB 0,5 ano que vem, alguns até achando que não cresce nada, inflação indo para 4,5 ano que vem, ou 5. Vamos sofrer nesse próximo ano? Acabou o governo? Felipe, até você falou, né, que a Radiocast é muito dirigida para esse público. Sim. É o público-alvo de vocês, que é o público de investidor financeiro e tal. Que eles tenham um pouco mais de paciência, deixe seus ativos um pouquinho mais aqui. Acredite mais. Essa semana eu fiz uma visita àquela empresa ítalo-americana, que é a Jeep, né? Que hoje é a Fiat e a Chrysler, né? E eu estive lá no parque dele industrial, lá em Goiânia, no município do estado de Pernambuco. E nós conversamos, tal, eu com os diretores da indústria e tal. E o João, que já vem desde da Detroit, imagina, né? Ele já está há mais de 30 anos na coisa.
E ele fez um vídeo lá e tal, e no final do vídeo botou bem estampado na cara. Éramos eu e mais 3 deputados federais. Ele botou bem claro, o que é que nós queremos? Aí escreveu assim, previsibilidade. Nosso plano é até, nós tivemos os incentivos fiscais, nós teremos tudo, mas todo dia a gente acorda apavorado com uma medida provisória que faça de repente a gente sair daqui desse canteiro de obra. Hoje, a Chrysler é a maior indústria mais moderna do mundo. Ela cospe 48 veículos por hora. Eu já tive nessa planta industrial aí. É uma indústria 4.0, né? Não tem nem... incrível. É incrível. É incrível. Tudo foi construído com a inteligência brasileira. Esse último carro que eles estão fazendo agora, é o Compass, parece. Até a inteligência do carro foi feita pelo Porto Digital do estado de Pernambuco. Tem mais de 100 engenheiros trabalhando nisso. Estão exportando esse software até para indústrias automobilísticas da Índia. Então, daí você vê a capacidade do brasileiro, de gente nascida ali no Nordeste, e também, claro, tem importação de inteligência de todo o país, mas fabricando um carro hoje genuinamente brasileiro. Inclusive, o João me disse, olha, isso aqui não é uma montadora, isso aqui é uma fábrica de veículos. Entendeu? Então, isso nos envaidece muito. Mas o que a gente quer é previsibilidade. Aí eu disse, olha, mas precede a previsibilidade uma coisa, João. A legalidade. O que é a legalidade? É o Estado de Direito. Eu garantir que esses acordos de incentivos que você teve vão ser cumpridos. É a segurança jurídica. Tá certo? E essa previsibilidade que você quer, a gente só pode oferecer se a gente tiver um Estado de Direito que preserve tudo isso. Porque é bom que você entre no jogo, mas que saiba as regras do jogo. Isso é que o investidor nacional ou estrangeiro quer do Brasil. Então é isso que a gente vai dar de bandeja e prometer, garantir, asseverar e assinar com pessoas de bom senso. E que passe também num teste psicotécnico para ver se está tudo perfeito para subscrever isso por ali. Isso é importante. Essa tensão entre os poderes, numa eventual normalização política, né, ganhando um candidato de uma terceira via mais ligado ao centro, essas tensões todas se relaxam? Ou a gente tem também um processo aí de desfigurar os poderes, em particular o judiciário, quer dizer, um pouco dessa crítica que se fala aos superpoderes, isso é só uma inflamação que volta ao normal depois, ou também tem algo que se preocupar por ali? Olha, Jô, deixa eu te falar. As instituições têm resistido mais do que eu imaginava a tudo isso, não é? Então, eu continuo com muita fé em tudo isso. Tanto é que eu me insurjo toda vez quando alguém fala em detrimento a determinados poderes, né? Então, eles são responsáveis por cada um. Você observa nessa última contenda que teve aqui do Executivo com o Judiciário redobrou a aposta e ele teve que recuar. Então isso é uma prova insofismável de que nossos poderes estão bem estabelecidos. Agora, fustigar cabe a cada um. Agora, cada um é responsável pela sua fustigação. Eu não sei se justamente essa aglutinação de partido deve-se justamente à irresponsabilidade de um dos poderes querer misturar, querer miscigenar aquilo ali, tá certo? Esse foi criado desde a Revolução Francesa, como Montesquieu, né? E a gente preserva esse iluminismo que veio daí. E isso é que a gente vai colocar em prática nesse próximo ano. Eu não sei se nosso hoje até também, eu acho que foi o Roberto William Vac perguntou, mas será que esse discurso chega ao público de vocês? Né? Aí eu me lembrei do paradoxo do passado. Eu digo, mas nós temos que partir de algum ponto. Agora, se a gente tem algum candidato que tem a capacidade de transmitir isso de forma com o mesmo linguajar do público, a gente vai chegar ao público, sim. Você ficou 12 anos no esporte, como presidente do esporte? Isso. 6 mandatos. 6 mandatos. Que maravilha. Maravilha para você. Não, eu queria falar um pouco sobre essa sua experiência e o que isso te trouxe de aprendizado para a sua vida atual política, se é que trouxe.
sua vivência no futebol? Eu acho que a temperança é uma das coisas, porque no dia que o clube vence, você está no céu. No dia que ele perde, você está no inferno. Então, se você for a soluços ou a roubos, você deserda do clube, nem abandona, tá certo? Então, eu acho que clube de futebol é muito assim, mas tem um ingrediente muito grande de paixão. No momento que você põe um torcedor como presidente de um clube, é um desastre, porque ele quer contratar, fazer o Barcelona e deixa o clube a frangalhos quando ele sai do clube. Olha o que está acontecendo com o próprio Barcelona, né? Hoje. É verdade. Que doideira. Né? Uhum. Mas eu acho que clube de futebol... Meu pai foi presidente do clube em 1953 e depois eu fui atleta de tênis, entendeu? E dentro do tênis fui diretor de tênis, aquelas coisas assim dentro do clube, e eu jogava naquela terra. Na universidade pouca gente jogava tênis, aí eu fui campeão, e aí fui jogar fora uma vez representando, tal. Então minha vida foi muito do tênis. E quando eu fui presidente de futebol, que o time perdia, eu disse, esse cara entende de tênis, não entende nada de futebol. O mínimo que vinha de crítica era nesse sentido, tal. Eu era membro titular da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, eu como deputado em 98. E o deputado, aquelas salas são muito espartanas, né? E você ouve quem está do outro lado, que é praticamente com um pedaço de papel entre uma sala e outra. Eu ouvi dizer, diga que são os concorrentes dele. E meu chefe de gabinete, era o Severino Araújo, entrou, deputado, está aí o Osíris Silva, o presidente da Varig, e está aí o Rolinho, o comandante Rolinho, presidente da TAM. Uhum. E eu ouvi dizer que eram meus concorrentes, são concorrentes. Eu digo, não, rapaz, aqui eu herdei uma empresa chamada Via Brasil, que tinha 2 aviões trireatores, que era da Air Marrocos, que a gente tinha uma empresa de factory, entendeu? E a gente colocou ali, eu convidei um cara para ser o presidente da empresa, da Varig, não lembro o nome dele, aí ele foi presidir essa empresa Via Brasil e fazia uma linha São Paulo, Nordeste e tal. E a gente pegava alguns aviões ainda emprestados aí. Mas até para matar isso, porque eu não tinha querosene no meu sangue, não tinha nada, não sabia nem como é que funcionava aquele negócio. Mas foi uma empresa que o grupo... E quando eles entraram, aí eles isso aqui é tal, já sabia disso, é bom que o cara é da área tal, e queriam fazer uma proposta, olha, como é que a gente pode competir com a American Airlines, que eles pagam 7,5% de imposto, nós pagamos 37%, pelo menos para voos internacionais. Era uma proposta extremamente lúcida e correta. Tal. Eu digo, não, depender, eu como membro levarei isso para impostos internacionais, a gente fez uma forma, sei lá, com o Ministério da Economia, como é que vai resolver isso. Então. E vai, não vai, eu, presidente do esporte, ele não sabia. Aí eu disse, olha, tinha um jogador lá no esporte, era um centroavante, não sei, o Covid acho que me pegou um pouco, cara. Tamir também, era um cara, e era do Marília. E eu disse, olha, Rolinho, tem um jogador nosso lá, e que a gente vai renovar o contrato dele. Aí eu queria ver se a gente botava o nome da camisa TAM no esporte, e aquilo a gente pagaria, entendeu? Eu tô falando uma corrupção que eu fiz há 30 anos. Uma indução de Mas, não, eu era um membro, entendeu? Mas foi uma coisa assim. Aí disse, o quê? Eu digo, você é o quê do esporte? Eu digo, eu sou presidente. Você é presidente do esporte? E ele era engraçado, eu disse, sim. E se você escolheu as 2 piores coisas no mundo para ser? Vou chamar o nome aqui no teu pobre que gasta. Vá uma porra de um avião desse cair em Congonhas, como caiu o meu, você nunca mais na vida você tem sossego. E outro, esporte, eu botei o Marília na 3ª divisão do futebol paulista. No primeiro jogo, peguei meu filho, eu tinha uma Caravan. Fui lá em Marília ver o jogo. O time perdeu de 3-1. Quebraram o meu carro todo. Já recebi mais de 20 comissões aí para voltar para Marília. Não volto, não há possibilidade. E você tem esses 2 negócios, você é um louco. O Osíris olhava assim, com o olho assim. Eu acho que eu sou um louco mesmo. Tá? Então, futebol é isso, é uma coisa inimaginável, entendeu? De pensamento, de sensações. Tá? Eu tinha conselheiros, feito Roberto Freire, feito Jaba Vasconcelos, um era governador, o outro era
era deputado federal na época. Quando o time perdia, ele fazia cada zap para mim, não sei zap, não, naquela época mensagem e tudo, esculhambando. Eu disse, rapaz, esse cara é governador do estado. Mano, que aquele jogador Jojo é uma desgraça, que o Felipe não sabe chutar, que quem dirige o futebol feminino é a Roberta, que ela é péssima. Mas, rapaz, é o que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Que legal. E assim é futebol. Né? A gente vai ter uma terceira via para a CBF? Também. Tem solução? Olha, eu pretendo agora, na administração do Rodrigo Maia, ele fez até uma comissão para a reforma do futebol. E eles apresentaram, já que está falando de futebol, apresentaram uma proposta de futebol empresa. E a minha experiência de futebol, eu falo isso com muita propriedade. Futebol empresa, eu acho que não funciona no Brasil, que é diferente do europeu. O que é que futebol empresa? Quando você vai comprar, aqui a gente está justamente no Radio Cash, você vai comprar uma empresa, qual é a primeira coisa que você pensa? Vê. É seu ativo. Uhum. Qual é o ativo de um clube de futebol na época? Era os passes dos jogadores. Uhum. Eu tenho 100 jogadores, então tinha o passe desses jogadores que estavam estipulados. Hoje você não tem mais isso, esse ativo acabou-se com a Lei Pelé. Uhum. A Lei 9.615 acabou. Então você não tem mais passe, você tem contratos de trabalho que são extremamente leoninos contra as agremiações. Você faz um contrato de 4 anos com o Jojo, de repente não quer mais jogar. Ele é uma máquina humana. Não quero mais. Você vai impedi-lo que ele pegue a bola no pênalti e bota dentro da barra? Não, ele vai botar lá na trave, na de cima. Uhum. E você vai ter que negociar a maneira dele. Agora, se você quiser dispensá-lo, ele não quero ser dispensado. Você vai honrar os pontos do contrato até o último dia dos 4 anos do contrato que eu fiz. Quer que ele jogue, quer que ele não jogue, entendeu? E vou ter que honrar. E o pior, não é nem é pior do que a CLT, que eu podia dizer, te resto de pagar 2 anos de contrato, vou te pagar metade e tá feito. Mas não, tem que pagar 100%. Então, os clubes não têm condição. Então, para você contratar um jogador hoje, tem que ter uma capacidade muito grande de escolha para saber se esse jogador vai dar resultado. E principalmente os jogadores jovens. Agora, jogadores jovens, você também não pode fazer contratos astronômicos. Então, vem os grandes clubes, né? Eu tiro os jogadores da minha região do Nordeste, o Sudeste tira os clubes do esporte, os clubes daqui, os times europeus levam, e você nunca formata um grande clube. Então, qual era a minha proposta? Esquecer esse negócio de clube-empresa e retornar à lei do passe. Aí sofri um grande problema com o populismo da imprensa desportiva especializada, que dizia que era o escravagismo do jogador, porque estava com passe preso. Então. Mas há uma correlação, mesmo que você não entenda de futebol, assim, mas é uma explicação lógica. Então haveria uma razão direta. No momento que Felipe, que exige que ele queira ganhar 30 mil reais, eu digo, não posso, Felipe. Teu contrato encerrou, mas teu passe está preso. Eu não te pago 30, eu só te pago 10. Aí você fica preso ao clube. Mas eu tinha que estipular seu passe para que 10 mil reais correspondesse ao teu salário Perfeito. que você tinha. Não pode ter um passe caro e Não um salário pode ter um baixo. caro. Então, se eu estipulo um passe caro, eu vou ter que pagar o salário na razão direta do passe que eu estipulei. Então, tinha que ser razoável aquilo ali. Tá certo? Então, isso era o que antecedia a Lei Pelé. Então, eu quero ver se eu resgato isso e já entrei com esse projeto de lei, que se a gente tiver mais força, talvez eu tenha mais força de, no plenário, a gente restabelecer isso aí. Eu acho que o Juca Kfouri e outro devem estar me comendo agora eu dizendo um negócio desse. É um bom sinal. Se o Juca Kfouri está falando mal do senhor, é um bom sinal. Para encerrar aqui, deputado, eu queria voltar rapidinho para a política. O senhor citou La Fontaine, o senhor citou Montesquieu, o senhor é um erudito, além de tudo, um escritor. Lendo os seus livros, também tem umas coisas até apimentadas ali nos livros, né? Me parece um pouco de um liberal convicto mesmo. Hoje eu também me defino como um liberal e da minha parte aqui falo por mim, liberal na economia e liberal nos costumes. Isso. E um pouco com vergonha hoje de falar que sou da direita liberal, porque
esse termo ele ganhou uma conotação esquisita a partir dessa passagem. Queria ouvir do senhor que em relação aos costumes, o que o União Brasil representa? É um liberalismo na economia e nos costumes? E o senhor em particular, se o senhor também é um liberal nos costumes ou se o senhor é conservador nos costumes? Ou reacionário nos costumes, como alguns parecem ser? Eu fico até, Felipe, feliz de saber que você visualizou algumas páginas de algumas coisas que eu escrevi. Eu disse que conhece o homem pela sua biblioteca, né? Então, eu sou efetivamente um liberal nos costumes. Eu acho que cada um tem suas opções de vida e tem que ser respeitados, que todos nós temos coração, temos 208 ossos, tá certo? Então, reagimos da mesma maneira, dependendo da circunstância. Há seus cerceamentos culturais, né? Então, mas eu acho que o direito, uma das fontes do direito é a moral, né? Então, quando você acha que aquele teu entendimento é correto, está acima de tudo. Eu passei por uma banca de faculdade de Direito. Eu lembro que na primeira prova da introdução à ciência do direito, eu não sei se algum dos senhores aqui, das senhoras, passou por uma banca de faculdade de Direito. Não. De Direito, não. Não. Então, dizia o seguinte, qual a norma de maior amplitude? Eu me lembro nessa prova de introdução. Ou seja, qual a norma de maior amplitude? E para ter norma, você tem que ter coerção, né? É a parte técnica, o tecnicismo do direito. Você pode ter a norma social, a coação é o repúdio social. Você tem que ter a norma jurídica, a coação é a pena. Você tem que ter a norma religiosa, a coação é o pecado. Você tem que ter a norma moral, a coação é o remorso. Então, todos têm suas coações. Então, perguntou qual era a norma de maior amplitude. Então, o professor queria saber da gente qual é a norma de maior amplitude. Então, todas as 4 respostas eram certas, desde que você fundamentasse. Se você é fundamentalista, então você acha que você tem uma fé dogmática, tá certo? Em Deus e na sua religião, então você tem que explicar que aquilo é maior que todas. Se você é um cara extremamente legalista, você para 11 horas da noite num trânsito lá no subúrbio mais difícil, um sinal está vermelho, você vai correr o risco de ser assaltado, mas você não cruza o sinal vermelho. Porque você é um legalista, tá certo? E a norma moral depende do seu costume. Então, para mim, desde esse princípio, eu acho que a norma moral era tudo. Porque até entre os piratas, na divisão de saque, havia um sentimento de norma moral. Eu matei mais 3 caras, eu tenho direito a mais 3 baús de ouro. Você só matou um. Há um conceito institucional subjetivo, tá certo? De cada um. Então, eu acho que dentro do União Brasil, eu queria ver se todos nós tínhamos suas normas com ampla amplitude, desde que cada um defendesse seus pontos de vista, debaixo de um guarda-chuva democrático. Eu acho que isso é que tem que prevalecer. Agora, jamais, aí eu volto a Voltaire, mesmo que eu não concorde com suas opiniões, mas a defenderei até a morte. Isso é do iluminismo. Então, esse sentimento é o que nós vamos tentar colocar no União Brasil. Eu não sei se eu estou sendo aqui lúdico, lírico, tá certo? Mas é um arcabouço que a gente possa fazer um partido político que tenha realmente um alicerce, tá certo? De norte e de querer bem dentro da dignidade humana. Eu acho que é por aí. Para encerrar com uma mensagem positiva aqui para as pessoas que estão ansiando por uma terceira via, o que o senhor pode falar para a gente aqui para terminar? Aquilo, eu volto a afirmar. Vamos ter realmente uma terceira via. Vamos ter uma terceira via. Peço aos seus investidores que tenham um pouco mais de paciência, o pessoal da Fiat Chrysler, tá certo? Que seus projetos até... Estou fazendo propaganda aqui deles. Aqui pode tudo, aqui podemos tudo. Mas ó, que chegou aqui numa lembrança aqui, eu estou falando isso. Mas que nós vamos ter uma terceira via e garantir a previsibilidade que, eu digo, precede a legalidade. Deputado, muitíssimo obrigado por essa conversa. Foi uma honra, um prazer, uma aula. Eu que agradeço a você, a Roberta, ao Jojo, e estou à disposição.
Muito obrigada. Muito obrigado. E eu nem discuti sobre 87. Vamos deixar isso para um próximo podcast. Eu, como torcedor do Flamengo, né? Verdade. Isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente.